Você deve estar ouvindo falar nas redes sociais e também nos jornais que o presidente Donald Trump está prestes a agir para acabar com a ditadura da toga comandada pelo Alexandre de Moraes aqui no Brasil e também destruir esse governo nefasto e corrupto e esquerdista do Luiz Inácio Lula da Silva, que só tem feito o país regredir. Pois é, isso não é só conversa, isso pode acontecer a qualquer momento. Pode parecer loucura, mas o exército americano tem capacidade e histórico de intervir para derrubar governos corruptos e autoritários, e o Brasil está no radar. Nós vimos isso em outros lugares, onde forças americanas entraram para limpar a bagunça e trazer a ordem. Então não é nenhum exagero pensar que o Brasil pode ser o próximo a ser invadido pelo exército americano. E o pior, enquanto essa situação toda rola, nós temos um governo esquerdista que não pensa no bem do povo, mas sim pensa em suas agendas que só atrasam o país. A combinação do STF autoritário com o Lula no comando é um retrocesso para o Brasil e tem deixado muita gente desesperada, esperando uma mudança urgente. E você também sente isso. Mas essa espera pode acabar a qualquer momento. E quando isso acontecer, o país vai respirar aliviado. E é por isso que eu peço que você ajude essa mensagem a chegar até quem precisa. Eu peço encarecidamente a tua ajuda. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada desse canal. E olha só, antes de acabar esse assunto, eu tenho uma dica para você que quer ganhar um dinheiro extra de forma honesta, de forma simples. Tem um aplicativo aí no teu celular, que é a Shopee, que muita gente não sabe usar direito, mas que pode virar uma fonte de renda abençoada para a tua vida e para a tua família. Quer saber como trabalhar com a Shopee sem ter mercadorias e nem estoque? Fica comigo até o final desse vídeo. Os Estados Unidos está decidido a ir até o fim para salvar o Brasil dessa tirania que tomou conta do nosso país. Eles querem salvar o povo da censura, do sufoco que esse sistema corrupto tem imposto e que ameaça destruir a vida da nossa gente. Eu já falei isso antes. Mesmo o Brasil sendo uma nação soberana, se os Estados Unidos quiserem, eles vão querer vir, entrar aqui no Brasil e fazer justiça do jeito que o povo quer, tirando Alexandre de Moraes algemado do STF. Porque para eles as ações desse togado são crimes contra os direitos humanos. Isso não é papo furado, é fato. E não subestime o poder dos Estados Unidos. Eles já invadiram outros países que também eram soberanos e fizeram o que precisava ser feito. Lembra da Venezuela? Os americanos foram lá esses dias, resgataram prisioneiros na embaixada da Argentina, sem que ninguém soubesse e ninguém visse. No Irã, bombardearam locais onde fabricavam armas biológicas e nucleares, destruíram tudo e saíram sem serem detectados nos radares. O Donald Trump já deu a ordem. A qualquer momento, o exército americano pode entrar aqui na América do Sul, prender Maduro na Venezuela, e para eles não vai custar nadinha virem atrás do Alexandre de Moraes e do Lula, que são os responsáveis por essa bagunça que nós estamos vivendo. Então fica ligado, porque essa mudança ela pode estar mais perto do que você possa imaginar. Você já percebeu que os Estados Unidos, eles estão realmente de olho no Brasil e agora a tensão só aumenta com esse tal julgamento do presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que o pessoal chama plano golpista? Isso não é só mais um processo político. É o momento em que a nossa democracia vai ser colocada à prova de verdade. Nunca a relação entre o Brasil e os Estados Unidos esteve tão carregada. De um lado, Washington, que está firme dizendo que não vai aceitar o Brasil cair no mesmo buraco que a Venezuela, dominado pelo caos e pela corrupção, enquanto lá o STF, os togados, agem como se fossem os donos do país e os donos da verdade, desrespeitando completamente a ideia de que os poderes são separados e independentes. Eles aumentam a pressão, fecham o cerco, ignoram qualquer limite, e essa briga está longe de ser só nos bastidores da política. Ela vai impactar diretamente o futuro e o cotidiano dos brasileiros. E todo mundo precisa estar ligado, porque o jogo está só começando. Muita gente sempre subestimou Donald Trump, assim como o STF já subestimou ele várias vezes, zombando, debochando, achando que a campanha do Trump não ia dar em nada, que ele ia perder as eleições.
Só que agora olha a situação. Esses mesmos que riram e menosprezaram o Donald Trump estão com as calças na mão, amedrontados com o que o Trump, o verdadeiro dono do jogo, está fazendo contra eles para salvar o Brasil. A esquerda mundial e a esquerda aqui do Brasil, principalmente o STF e o Lula, não esperavam a vitória do Trump. Primeiro eles tiraram sarro do Trump na campanha, depois riram da vitória e continuaram debochando da possibilidade do Trump perder o poder, criticando ele dia e noite. Mas hoje o cenário mudou completamente. E os avisos estão claros, um atrás do outro. O que eu vou mostrar para vocês agora é bem maior. Os Estados Unidos não vai recuar, não vai parar até salvar o Brasil e proteger Bolsonaro e garantir a nossa liberdade. Vamos dar uma olhada nas notícias recentes. Antigamente Trump era motivo de piada entre os ministros do STF. Agora olha só esse título de uma matéria de 7 de novembro de 2024. Vitória de Trump vira piada entre ministros do STF. Magistrados fizeram comentários antes da sessão de quarta-feira, no dia 6. E olha, eles não estão mais rindo. Eles estão sentindo o peso da coisa toda. A situação agora é outra. Os mesmos que viviam zombando do Trump estão com medo de verdade, quase cagando nas calças. Olha só essa matéria. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão apavorados com a Lei Magnitsky, disse um político que tem acesso direto a esses ministros. Depois de tanto desespero, eles ainda tomaram uma porta na cara. O STF tentou sondar os Estados Unidos para tentar negociar essas sanções da Lei Magnitsky, mas fracassaram feio. Eu vou explicar rapidinho para você entender o que rolou nessa tentativa do STF com Washington. O Supremo Tribunal Federal tentou abrir diálogo com o governo Trump, mandando representantes para conversar com os políticos e acadêmicos americanos, querendo entender quais seriam as retaliações e sanções que estavam por vir a eles no Brasil. Mas essa investida não deu em nada. Eles tentaram, de algum jeito, se aproximar de influentes no meio acadêmico e no Congresso dos Estados Unidos, principalmente entre parlamentares republicanos, mas ouviram que poucos realmente têm acesso aos planos da administração Trump. Ou seja, o STF foi ignorado, deixado de lado. E isso acontece no momento em que a crise diplomática só piora, porque autoridades americanas estão criticando diretamente Alexandre de Moraes e o próprio STF por causa das sanções. E para piorar, esses dias, o subsecretário da diplomacia pública dos Estados Unidos, Brian Beach, soltou uma mensagem clara, dizendo que os aliados de Moraes no judiciário e em outros setores já foram avisados que Washington está de olho em tudo, acompanhando cada passo deles com muita atenção. Então, meu querido amigo e querida amiga, o jogo virou. E quem estava rindo agora está desesperado e sem saída. O recado de Washington não ficou só no discurso. Ele foi reforçado pela própria embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. No mesmo dia em que o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu em Brasília o encarregado de negócios da embaixada, Gabriel Escobar. E esse encontro foi visto pela turma aliada do Moraes como um verdadeiro sinal de constrangimento público e de que a postura dos americanos está endurecendo cada vez mais. E se você acha que isso é só mais um aviso leve, eu preciso te mostrar o que Eduardo Bolsonaro postou sobre Christopher Landau e outras pessoas ligadas a esse assunto do governo americano, porque o negócio está bem mais sério do que parece. Eu vou trazer essa informação aqui para você, presta atenção, para que você entenda o tamanho da pressão que está rolando e o quanto a situação está ficando complicada para quem insiste em manter essa ditadura da toga no Brasil. Presta atenção. Meus amigos, vocês chegaram a olhar a postagem na Rede X da Embaixada dos Estados Unidos? Pois bem, eu vou deixar no Stories do meu Instagram para que vocês vejam. Ela replica, ela traduz aquilo que foi tweetado pelo Christopher Landau, que é o 02 do Marco Rubio, seu braço direito. E na verdade ele fala ali sobre questão de separação entre os poderes, a harmonia entre os poderes, e que, para bom entendedor pingo aí, Alexandre de Moraes usurpou, tomou de assalto esses outros poderes através de ameaças aparentes dos chefes de poder, né, como a gente viu recentemente o envio da Polícia Federal, que não foi por acaso, para a casa do pai do Hugo Mota, e a partir daí você percebe que os poderes foram sequestrados. O recado é claro. Para quem ainda não entendeu,
os Estados Unidos está disposto a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate dessa harmonia entre os poderes. Todos aqueles que forem enxergados como peças e mecanismos desse grande sistema de ditadura de toga, vocês serão atingidos para o bem do Brasil e para o resgate da liberdade. Não se trata de vingança, trata-se de justiça e de retomar a boa relação entre Brasil e Estados Unidos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós vencemos. Depois desse story do Eduardo Bolsonaro, eu quero mostrar para vocês o post mais recente de Christopher Landau, que o Eduardo Bolsonaro citou agora nesse vídeo. O cara é secretário número 2 do Departamento dos Estados Unidos, como o Eduardo falou, e ele soltou uma mensagem que causou ainda mais barulho. A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil até repostou o que ele escreveu, mostrando que o recado está sendo levado muito a sério. O que ele disse, tá, não é qualquer coisa, é um aviso direto, forte, que mexe com todo mundo que está no poder aqui no Brasil. Tá? Essa declaração que eu vou te mostrar agora deixa claro que Washington está de olho, acompanhando tudo de perto que acontece aqui no Brasil e não está para brincadeira. Essa pressão americana está crescendo a cada dia e quem achava que isso era só conversinha vai acabar entendendo que o jogo está mudando e quem manda agora sabe bem disso. Fica ligado que eu vou trazer tudo para vocês. Presta atenção nesse passo a passo que vai ser explicado aqui, porque a coisa está pegando fogo. O que é o mais novo post do Christopher Landau? Ele, que é o secretário ali, número 2 do Departamento de Estado, postou o seguinte, e isso foi ontem, tá? Isso aqui depois gerou mais repercussão ainda, porque a Embaixada dos Estados Unidos repostou. Olha o que ele diz. A separação dos poderes entre os diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum ramo ou pessoa pode acumular poder demais se controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes não significa nada se um ramo tiver meios de intimidar os outros e abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta este ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos, entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. E a situação é inédita e anômala, precisamente porque essa pessoa veste uma toga judicial, enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, não há como negociar com um juiz, que deve manter a pretensão de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir. Se alguém se lembra de um precedente na história da humanidade em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor nos avise. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação Brasil. E chama a atenção aqui que ele fala do poder ditatorial usado para ameaçar líderes de outros poderes, que é basicamente o que o Alexandre de Moraes tem feito com o Senado. Além disso, ele também classificou nitidamente que o Alexandre de Moraes é um ditador. O que chama muita atenção nesse post é que ele fala claramente sobre o uso do poder ditatorial para ameaçar líderes de outros poderes. Exatamente o que o Alexandre de Moraes vem fazendo com o Senado. Ele tem ameaçado senadores para não votar no seu impeachment. E não para por aí. Ele classifica na cara dura: Moraes é um ditador da toga. Essa mensagem foi repostada pela Embaixada dos Estados Unidos e, claro, a esquerda ficou em parafuso com isso. Mas o pior ainda vem agora. Eu vou mostrar um trecho da CNN que revela o que realmente aconteceu com Jason Miller, aquele cara que foi preso por um tempo aqui no Brasil, quando ele estava saindo do país,
tudo a mandado do ministro Alexandre de Moraes. E sabe quem é esse cara hoje? Nada mais, nada menos que o conselheiro principal de Donald Trump. Isso mostra o tamanho da encrenca e como as coisas estão conectando. A pressão é real e o jogo político aqui no Brasil está cada vez mais pesado do que nunca. Presta atenção. A gente abre essa edição do Agora CNN com mais uma provocação do entorno do presidente Donald Trump ao Brasil. O conselheiro de Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para mandar um recado ao STF. Disse que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja solto. A declaração de Miller foi publicada no X em resposta a um internauta que disse que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria mais importante. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira. Alexandre de Moraes justificou sua decisão sob a alegação de que o ex-presidente havia praticado reiterado descumprimento das medidas cautelares que também foram impostas pelo ministro. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes já recebeu a sanção do governo americano pela Lei Magnitsky e teve vistos dele e de sua família revogados para a entrada nos Estados Unidos. Esse conselheiro do governo Trump transmitiu o que o governo americano está decidido a fazer. Não vão desistir até que Bolsonaro seja livre e o Brasil seja livre. E para reforçar, ele disse que não vai parar, não vai desistir até o presidente Jair Bolsonaro estar livre. Com isso fica claro que o governo dos Estados Unidos está disposto a ir até as últimas consequências para salvar o Brasil. E essas últimas consequências é mandar o exército americano entrar aqui, prender e algemar essas duas bestas do apocalipse, Alexandre de Moraes e Lula. Mas olha só, o governo americano já classificou Alexandre de Moraes como um verdadeiro ditador da toga. Se os Estados Unidos já consideram Alexandre de Moraes um ditador, basta você pesquisar o que os Estados Unidos já fizeram com ditadores em vários outros países. Mandaram o exército entrar, derrubaram esses regimes e o fim desses ditadores nunca foi bom. Então, não está descartada a possibilidade dos Estados Unidos intervir e invadir o Brasil. Porque o que o exército melancia daqui do Brasil não teve coragem de fazer, o exército americano vai conseguir fazer sem pestanejar. E quem está no comando da ditadura da toga vai acabar preso e algemado, porque o jogo está virando a favor do povo brasileiro. E com certeza o Lula vai cair junto com o Maduro, junto com o Moraes, nesse limpo que vem por aí. Hoje o nome mais poderoso no Brasil e que realmente manda é o ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente vai vencer. Eu tenho fé em Deus, a batalha só está começando. E o futuro do Brasil depende dessa luta. Então fica firme que a verdade vai prevalecer em nome de Jesus. Eu quero a tua opinião, tá? Comente aqui abaixo o teu comentário. Ele é muito importante, a tua opinião é muito importante para esse canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos e todo mundo aí, nos teus grupos e contatos do celular. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para você que está passando, né, por momentos difíceis financeiramente, está querendo aumentar o seu salário, complementar a tua renda, mas não vê caminho, não vê saída, presta atenção. Você conhece a Shopee, né? Pois é, a Shopee, ela está pagando para as pessoas trabalharem com ela. E o melhor de tudo, sem precisar ter estoque de mercadorias e sem vender absolutamente nada para ninguém. Você quer aprender a trabalhar com a Shopee? Clica no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo e chama a nossa equipe, que eles vão te ajudar, te dar o passo a passo e te mostrar o caminho para você transformar a Shopee em uma fonte de lucro para você ganhar dinheiro honesto e limpo todos os dias. Muito obrigado por me assistir, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.